Então, boa noite a todos, né? É com muita alegria que eu estou aqui com vocês nessa noite de quarta-feira para a gente bater um papo sobre essa lei aí, né? Que é o nosso tema, que eu não vim destruir a lei. Meu nome é Marcília Vasconcelos, como a Camila disse. Eu frequento a Casa Espírita Abrigo da Luz, Bezerra de Menezes, no Barreiro, e faço parte do grupo de evangelização da família. Eu coordeno o grupo de pais. Então, tem a evangelização para os pequenos, para os jovens e para os adultos. Eu fico com esse grupo de pais, que a gente precisa divulgar o evangelho da menor, né, do menorzinho até o mais velho. E é muito bom estar aqui com vocês, saber que tem tanta gente assim, né, querendo aprender, doando esse tempinho, porque se a gente está aqui nesse momento para ouvir o Evangelho do Cristo, é porque a gente quer melhorar. E isso já é um grande passo, né? A gente aprender, buscar conhecimento para que a gente melhore um pouquinho todo dia, não é isso? Bom, o tema de hoje, então, é não vim destruir a lei. De qual lei será que a gente vai estar falando aqui? Que lei é essa? A gente tem essa passagem, né, que Jesus falou, mas nós temos também ela no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa lei, essa lei que não veio destruir, será que nós estamos falando a princípio de qual lei? E a gente começa um pouquinho lá atrás, na época do Velho Testamento, aonde Moisés, naquela época, precisava de algumas leis para ele organizar aquela sociedade. Então, ele tinha ali uma forma de organizar para as pessoas daquela época, para a vivência daquela época, algumas leis que lhe foram dadas através da sua mediunidade, né? E ele gravou aquelas leis numa pedra, que são os 10 mandamentos que a gente conhece. Não matar, não furtar, honrar pai e mãe. Por quê? Porque era necessário. A gente não consegue conviver sem leis, né? Eu sou professora também, eu dou aula para as crianças do terceiro ano, e esse ano, inclusive, a gente estava trabalhando com eles essa questão da convivência, um livro infantil que falava, inclusive, de algumas coisas, de alguns filósofos. Achei interessante, Camila, porque o livro é infantil, mas trazia alguns filósofos que já vinham com essa ideia, inclusive Sócrates, né? Do conhece a ti mesmo, de como que a gente trabalha essa convivência melhor. Primeira coisa que precisa ficar claro para todos nós aqui é que ninguém foi feito para viver sozinho. Ninguém. Nós somos espíritos encarnados que têm uma programação para viver em comunidade. A gente não consegue, por mais que a gente fale assim, nossa, eu sou muito antissocial, eu não gosto de sair de casa, mas a gente precisa estar com os outros. A prova disso é para a nossa própria existência. Para a nossa reencarnação, ninguém consegue fecundar um feto sozinho, né? Ainda que hoje a ciência esteja avançada, que se tenha fertilização in vitro, essa fertilização se dá com algo do sexo masculino e mais a contribuição do sexo feminino ali. Então, a gente precisa de duas pessoas. Aí, a nossa existência já começa nos provando que nós somos dependentes uns dos outros. Inclusive, para a nossa espécie não entrar em extinção, a gente precisa uns dos outros. Se faz fertilização in vitro, mas não se faz um ser humano no laboratório, né? Faz ali todo o processo, mas tem que colocar no forninho, que o forninho é o quê? É o nosso corpo, né? Eu falo forninho porque faz todo um preparo fora e nem sempre, às vezes, dá certo. Às vezes dá tão certo que vem 2, 3, mas a gente precisa do outro. Então, quando eu escuto algumas pessoas falando assim, eu não dependo de ninguém para viver, eu penso assim, ilha do engano, né? Tudo bem, você não depende de ninguém para te ajudar, às vezes, a pagar suas contas. Mas você depende da pessoa que está lá no supermercado, colocando todo aquele produto que você quer comprar nas prateleiras. Você depende do produtor que plantou aquele arroz, aquele feijão. Você depende da moça do caixa, para que você possa sair com as suas compras. Então, a gente está sempre dependendo. A gente depende do porteiro do prédio que a gente mora. A gente depende do nosso patrão.
Então, não existe essa da gente falar, eu não dependo de ninguém, porque a gente depende. A nossa convivência, ela é sempre, no mínimo, duas pessoas. No mínimo. Isso em casa, né? Porque como a gente precisa trabalhar, como a gente precisa estar aqui mesmo, né? Nós estamos com outras pessoas. Então, quando a gente fala de não vir destruir essa lei, eu falei de Moisés, é porque pensa lá naquela época. Moisés era o líder, né? De toda aquela comunidade, de todas aquelas pessoas. Como que ele conseguiria organizar toda aquela vivência entre eles se não existisse lei? Então, com certeza, ele tinha as leis dele, as regras dele, e ele ainda recebeu as 10 leis divinas que ele gravou na pedra. E que funcionou muito bem, né? Para a época, funcionou muito bem. Não matar, ou seja, é proibido matar, é proibido roubar, é proibido desejar a mulher do próximo. Então, as leis eram bem taxativas, né? Elas são imperativas. Não matarás, não roubarás, não desejará a mulher do próximo. E funcionou, porque naquela época deveria ser assim. E ainda funciona. Quando Jesus vem, e ele fala para a gente também, que eu não vim destruir a lei, não vim revogar a lei, mas sim fazer cumprir, né, para cumpri-la. Ele está falando não só daquela lei de Moisés, porque ele coloca aqueles 10 mandamentos, que foi uma lei divina que Moisés recebeu, ele coloca como os 10 mandamentos do Pai. Porque quem ama, mata. Quem ama, trai. Quando a gente começa a pensar no amor, e ele transforma toda essa lei quando ele fala, amará a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele traduz os 10 mandamentos na lei do amor, que é a lei de Deus, que é o que Deus espera de nós. Então, Moisés ensinou o que não pode. Colocou as leis do que a gente não deveria fazer. Né? E ele foi imperativo. E vem Jesus e transforma toda essa lei de uma maneira, vamos falar assim, mais amorosa, não é de uma maneira mais amorosa, é mais amorosa. E o que é mais impressionante, ele fala, mas o maior exemplo e o maior legado que ele deixou foram as suas ações. Quando a gente para pensar que Jesus esteve entre nós há mais de 2000 anos, né? Nós estamos em 2023. E a gente lembra de todos os ensinamentos dele. E ele não escreveu livro. Ele não fez nenhuma escritura. As escrituras foram feitas pelos seus discípulos, né? A gente pensa assim, que personalidade é essa que vem, que fala, que faz e é lembrado há tantos anos? Isso é grandioso, não é, gente? Porque se a gente for tentar pensar em quem estava fazendo grande sucesso, uma personalidade para perto da gente aqui, que estava fazendo sucesso há 10 anos atrás, a gente não vai conseguir lembrar. Se a gente for tentar lembrar alguma ação beneficente que ocorreu há 20 anos atrás, grandiosa, que foram para as mídias, a gente também consegue lembrar, a gente tem que pesquisar, não é isso, Camila? A gente não consegue. Qual é o artista famoso que estava aí, né, em todas as mídias há 20 anos atrás? A gente não sabe. A gente não lembra e a gente não sabe talvez nem o que ele fazia. E aí a gente pega Jesus, que não é há 20 anos atrás, que ele esteve aqui entre a gente há mais de 2000 anos, e tudo o que ele nos ensinou, a gente sabe até hoje. E está vivo, né? E é super atual, porque tudo que ele nos ensinou lá atrás é atualíssimo para os nossos dias de hoje. Por quê? Porque quando ele fala que ele não veio destruir a lei, e eu falei que é a lei de Deus ela é imutável.
A lei de Deus não é como a lei dos homens, que a gente precisa estar mudando conforme as necessidades da sociedade. Porque a lei dos homens existe também para organizar a sociedade. Mas, de acordo com a necessidade que nós temos, vai se adaptando, vai alterando, vai mudando uma coisa aqui e vai melhorando, né? Tanto que hoje nós temos leis, assim, que são maravilhosas, que a gente não está mais numa época aí onde muitas coisas aconteciam, né? Tem uma luta aí grande para que a gente realmente possa conviver melhor, respeitando as outras pessoas, as diversidades. Mas quando ele fala, eu não vim destruir a lei, vim cumprir a lei, e eu falei que ele transformou ali os 10 mandamentos de Moisés nessa lei de amor, é porque ele vem falar assim, se você ama, você não mata. Se você ama, você não trai. Se você ama, você não vai dilapidar o patrimônio de ninguém. Se você ama, você respeita. Se você ama, você serve. Se você ama, você tem prazer de estar ao lado. E isso tudo, ele foi arrastando multidões por causa das suas ações. Então, o que a gente precisa lembrar é isso. Ele realmente não veio destruir lei nenhuma. Ele mostrou na prática como é fazer realmente a vontade do Pai e transformou aqueles mandamentos de Moisés numa maneira mais palpável da gente entender o que é cumprir os mandamentos. Porque ali não fala assim, não, guarda mágoa, né? Nos 10 mandamentos não fala, você não vai guardar mágoa, você não vai ter ódio, você é obrigado a perdoar. Porque se ele fosse colocar em cada item ali tudo o que seria necessário, não seriam 10, né? Seriam uma centena ali de leis. Então, ele transforma, porque quando a gente ama, nós temos todas essas questões, que são as nossas mazelas interiores, banhada de um sentimento que vai nos fazer pensar antes de deixar esse instinto vir à tona. Então, quando a gente pensa assim, na figura de Jesus, no meio de todo aquele povo, sendo julgado, sendo perseguido, né? E sendo testado, porque ele era testado o tempo todo. Ele era testado o tempo todo pelos doutores da lei, pelas pessoas que estavam ali perseguindo e queriam prender, queriam que ele caísse no erro, né? Para provar assim, tá vendo? Olha, ele não é essa pessoa que vocês estão achando, não. Quando a gente lê ali todas as cartas que a gente sempre percebe que ele mantém um olhar sereno, uma fala calma e sábia. Então, ele traz realmente essa lei do amor dentro dele, latente dentro dele, e de uma forma que não tem como a gente falar que a gente não entendeu. Porque somente por amor, ele se arriscou a conversar com a samaritana no poço. Porque ela era uma mulher que, se ele conversasse com ela e as pessoas não conversavam, tornaria ele impuro. E ele era um espírito puro. Então, ela era vista naquela época como uma pessoa que você não pode chegar perto. E ela fica sem graça quando ele chega perto dela e pede água. E ela ainda fala, né? Não, não fala comigo. Você não pode falar comigo. E ele fala. E ele pede água. Quando queriam apedrejar a mulher adúltera, ele simplesmente coloca cada um no seu lugar, sem brigar. Ele pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E detalhe, né? Porque a gente para pensar que um adultério não acontece de uma pessoa só, né, Camila? Mas eles levam somente uma mulher para ser apedrejada. Só que quando Jesus pergunta, ele fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A presença dele e a fala dele era tão grandiosa que ninguém arriscou atirar a primeira pedra, porque todos entenderam o que ele quis dizer.
Ele não precisou ali ficar dando explicações. Ele simplesmente falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e todos foram embora. Uma frase simples. E ele conseguiu explicar para as pessoas: quem são vocês para julgar e apedrejar se vocês também pecam? Então, é grandioso demais quando a gente pensa na figura do Cristo, chegando aqui para nós, para nos ensinar esse caminho, né, e do reino de Deus que a gente tanto busca, o caminho da salvação que a gente tanto busca, e ele nos ensina de maneira simples e de maneira muito prática. Faça o que eu faço. Então, ele não veio destruir a lei. Quando ele fala, eu vim cumpri-la, isso está lá em Mateus, né, capítulo 5, versículo 17, ele realmente cumpre. Ele pega aqueles 10 mandamentos, não joga fora, não. De forma alguma, ele quis colocar de lado ou tirar ali, no caso, a autoridade de Moisés. Ele só transformou. E isso é muito interessante. E aí, depois de todo o processo que ele passa, que ele é crucificado, ele volta, né, com a sua ressurreição, e ele aparece para algumas outras pessoas, ele não aparece para uma única pessoa, ele aparece para Maria de Magdala, ele aparece para Pedro, para quê? Para provar para nós que a vida não acaba com a morte. Porque se ele aparecesse para uma pessoa só, mentira, apareceu não, isso é coisa da sua cabeça. Não apareceu não. Mas Jesus, ele sabia tanto qual era o papel dele aqui na Terra e o que ele veio fazer em relação à lei de Deus, que ele foi sábio em todas as suas ações. Então, ele faz todo o seu processo de divulgação do evangelho através das suas ações, ele ensina, ele ama, e ele é crucificado para nos ensinar o caminho da salvação, porque foi por amor que ele passou por aquilo tudo, que ele não precisaria passar. Mas ele veio, ele é governador do planeta. Então, olha, já que esse povo aí tá difícil, esses espíritos estão difíceis, estão teimosos demais, não conseguiram entender com a lei de Moisés, vamos lá, deixa eu ensinar para eles o que precisa ser feito. E ele faz. E aí ele desencarna, ele morre ali, ele ressuscita e aparece. E ele vai aparecendo ali para o seu apostolado, ele vai aparecendo para as pessoas para mostrar a vida não acaba na morte. Então, tudo que eu ensinei para vocês nesse tempo é para vocês entenderem que o que se leva daqui são as ações. É o que a gente carrega dentro do nosso coração. O que realmente tem valor é o que nós fazemos intencionalmente com amor. E que nós precisamos nos amar. E até hoje a gente ainda caminha devagar, a gente ainda comete erros, nós ainda não somos perfeitos, mas ele diz que nós chegaremos à perfeição, né? Que a gente pode fazer que a gente vai fazer o que ele fez e muito mais. Só que quando ele vai, de fato, nos deixar aqui, ele fala para os seus discípulos: eu não vos deixarei sozinho. Eu estou indo embora, mas vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou enviar para vocês um outro consolador. E o interessante aí que a gente começa a pensar, que a gente sempre fala, né, das revelações que a gente vai receber, né, que a gente vai ter. Então, nós já tivemos duas, que foi a de Moisés, a primeira revelação foi a de Moisés, que é a personificação de Deus através de Moisés, com as suas leis, e nós temos Cristo, que é a segunda revelação, que também é a personificação de Deus, do amor de Deus, através do Cristo. E quando ele fala que ele vai nos enviar um outro consolador, que é a terceira revelação, ele faz aquilo exatamente para acalmar o coração dos seus discípulos. Porque eles ficaram ali atordoados, né? Nós temos um mestre, nós temos ali um diretor, né? Nós temos ali um professor, nós temos um irmão que nos orienta, que nos guia, que nos estendeu a mão até agora. E agora a gente vai fazer o quê?
O que a gente vai fazer com todo esse aprendizado que ele nos deu e que a gente sabe que a gente precisa continuar no caminho? Que caminho que a gente toma? Então Jesus acalma. Não fique aflito. Eu enviarei um outro consolador. E aí eu gosto muito dessa palavra do outro consolador, porque às vezes a gente fica, algumas outras, né, religiões que falam assim, Jesus está voltando, a terceira revelação é Jesus voltando, só que ele fala, ele não volta, ele vou te enviar um outro consolador. Ele não falou, eu vou voltar, te enviarei um outro consolador, que estará entre vocês e com vocês. E te ensinarão todas as coisas que neste momento eu não pude revelar. Porque veja como a sabedoria de Deus, ela é realmente divina. Na época de Moisés, ele revelou os 10 mandamentos para aquelas pessoas, para aqueles espíritos daquela época, porque era daquela forma que eles entendiam. Se falasse de amor, se falasse de que somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, naquela época ninguém ia entender. Jesus vem e começa a clarear um pouco mais. Ele vai abrindo um pouco mais. O que é esse amor, né? O que é realmente, de fato, a vontade do Pai, para que a gente encontre esse reino de Deus que a gente tanto busca. Mas ele também não podia nos revelar todas as coisas, apesar de que Jesus revelou muitas coisas. Os ensinamentos do Cristo já foram assim, só os ensinamentos dele ali, a gente não precisava de um outro consolador, não. Né? Se a gente realmente tivesse entendido na época e falar, opa, peraí, gente, aqui está a dica de ouro, como se fala hoje. Só que como ele sabia da nossa condição, que nós ainda somos teimosos, nós ainda, né, somos cheios de orgulho, ele ainda nos dá uma chance. Te envia um outro consolador, o terceiro consolador, que é a doutrina espírita. E aí a doutrina espírita, quando Kardec começa a codificar, é no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, também o Espírito responde para Kardec, não venho destruir a lei cristã, porque a lei cristã é a lei do Cristo. É que ela começou a existir a partir do momento que Cristo veio e as pessoas começaram a seguir a Cristo. Mas dar-lhe execução. Olha que interessante. Quando Jesus vem, ele fala, eu não vim destruir a lei, mas fazer cumprir. Ele não falou qual lei. Ele fala, não, vim destruir a lei. Qual lei? A lei mosaica, a lei de Deus. Quando chega a doutrina espírita, ou chega o espiritismo, aqui os espíritos já falam para Kardec. Eu não vim destruir a lei cristã. Por quê? Ele já veio após o Cristo. Mas dar-lhe execução. E aí a doutrina espírita começa a nos falar o tempo todo de reforma íntima, o tempo todo de perdão. A doutrina espírita nos mostra que todas as nossas ações geram consequências, então não há injustiça na nossa vida. Ela nos mostra que não existe o pecado, né? Que a gente sempre pensa, cometeu um pecado, agora vai pagar. Não é um pecado, são escolhas erradas que nós fazemos. E a doutrina espírita também continua nos mostrando qual é o caminho que devemos seguir para encontrar esse reino de Deus que a gente tanto busca, essa salvação. Então, quando a gente começa a perceber Moisés, Jesus, doutrina espírita, a gente vê que a gente tem um caminho que também se fala de amor. A doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação. A gente pode falar, fora do amor não há salvação. Porque ela é muito clara quando ela explica para a gente sobre a caridade. Não é a caridade só do material. E aí a gente começa a trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, porque quando a gente fala, né, de busca pela felicidade, quando a gente fala de convivência, que eu comecei a falar lá no início, de melhorar as nossas convivências, a gente tem que pensar nesse nosso íntimo. Quem eu sou?
com quem eu convivo, quais os direitos eu tenho, e aí eu vou pensar no outro também, porque Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. Então, quando eu começo a pensar em mim, nos meus desejos, nas minhas vontades, nos meus direitos, eu tenho que pensar também nos meus deveres. E Kardec pergunta para os espíritos, qual é a melhor referência que a gente tem para a gente seguir? Ao que eles nem titubeiam para responder. Eles respondem de maneira assim, simples. Jesus. Por isso, na doutrina espírita, nós temos Jesus como nosso modelo e guia. E aí, trazendo mais ainda para perto de nós, eu fico pensando, assim, nos dias de hoje, que, principalmente com esse mundo virtual e tecnológico, né? A palavra influencer, né? São tantos influencers digitais que a gente tem aí. Aí indica um batom, a gente usa aquele batom, aquele creme, aquela roupa, a bolsa da moda, né? Frases, né? Se soltam frases por aí que as pessoas começam a postar nas redes sociais. E pega, e vai, todo mundo começa. E a gente teve um influenciador numa era que não era digital, que todas as suas dicas, né, foram nos passadas. E a gente segue o influencer digital de hoje e a gente deixa de seguir aquele de lá. Em nome de quê? Por que é mais fácil eu seguir aquela pessoa que está falando assim, não, você tem que viver para você, você tem que fazer o seu melhor, você tem que ser o melhor. Se te incomodou, exclui, afasta. Por que é mais fácil para a gente ter esse tipo de atitude, ouvir essas pessoas, do que ouvir aquele ensinamento do Cristo que nos foi deixado e que é o caminho para a nossa felicidade, que é o caminho para a nossa evolução? Porque uma coisa é certa, todos nós estamos reencarnados aqui para evoluir. E vamos voltar e reencarnar quantas vezes forem necessários, para que a gente possa crescer moralmente, evoluir moralmente, nos reconhecermos como filho de um único pai, somos todos irmãos, merecedores de respeito, de perdão. Aí eu começo a me preocupar, porque eu começo a pensar, eu falei aqui logo no início que a gente também serve por amor, que foi todo o processo, todo o trajeto, toda a história de Jesus com a gente foi de servidão. Jesus nos serviu o tempo todo. Serviu o tempo todo. Ele nos ensinou servindo e amando. E aí hoje a gente não quer servir nem o marido, nem o filho, nem a mãe, nem o pai, nem no trabalho, que a gente precisa trabalhar para pagar as nossas contas. Ah, mas está difícil demais. Vou fazer só o básico, porque aquele patrão é muito chato. Aí eu começo a pensar, quando a gente fala e quando a gente imagina aquela situação de Jesus na cruz, pedindo perdão a Deus, porque nós não sabíamos o que fazíamos, que escolhemos Barrabás e não ele, aquilo foi um sacrifício, não foi? Tudo que ele passou, toda a perseguição, cuspiram na cara, machucaram, ele teve sede e não deram a água, né? Isso tudo foi um sacrifício que ele veio nos mostrar. Gente, esse é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é a gente pegar o Evangelho, ler o Evangelho, decorar o Evangelho, ir para a casa espírita todos os dias, ou para outros templos religiosos. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai se não seguir o meu exemplo. Se não fizer o que eu fiz. E hoje a gente não está muito disposto a fazer sacrifícios para a nossa salvação. Jesus tanto nos amou que se sacrificou por nós. Passou por situações das quais ele não precisaria passar.
Mas ele veio nos mostrar que a lei divina, que é a lei de Deus, é a lei de amor. E nós hoje estamos entrando numa época onde a gente começa a olhar para nós de uma maneira mais egocêntrica, aonde eu não devo me sacrificar pelo outro, porque o outro não me dá valor. Aí eu penso assim, gente, Jesus olhando para a gente, ele lá na cruz, eu estou aqui me sacrificando, e esse povo está escolhendo Barrabás. Não estão me dando valor. Ele não desistiu. Ele foi. E ele fez o papel dele, que ele sabia o porquê que ele veio, como que seria, e o que ele deveria fazer. Então, quando a gente traz esse tema, eu não vim destruir a lei, a gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia, nas nossas ações, porque muitas vezes a gente acaba destruindo a lei quando a gente não coloca amor à frente de tudo que a gente vai fazer, de tudo que a gente vai pensar. Quando me convidaram, né, para fazer esse estudo com vocês aqui, Camila, eu comecei, né, a fazer o estudo, aprofundar um pouco mais, eu pensei assim, gente, é tão difícil amar assim, mas a gente ama, não ama? A gente ama nosso filho, a gente ama a nossa mãe, a gente ama nosso marido, namorado, né? Não, sem você eu morro, né? Mas esse amor que a gente ainda tem aqui é um amor material. A gente ainda não aprendeu a amar como Cristo nos ensinou. É um amor condicional. É um amor que, quando começa a pisar no meu calo, eu deixo de amar. É um amor que, se não estiver fazendo do jeito que eu quero, já não me serve mais. Porque eu preciso me amar primeiro. Não é isso que a gente está aprendendo? Não é que está errado. Vejam bem, a gente precisa se amar primeiro, até porque se Jesus falou amar o próximo como a si mesmo, eu preciso me amar. Só que depois ele veio e ainda deu um novo mandamento, presta atenção. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ok? Até aí, então tá. Só que eu acho que ele foi vendo, ele foi entendendo o que tinha dentro dos nossos corações ali, e ele falou assim, ai, gente, essa galera aí não tá sabendo se amar também não. O amor deles tá muito egoísta. Então eu vou dar um novo mandamento. Aí ele fala assim, e um novo mandamento vos dou. Amai ao próximo como eu vos amei, como eu vos tenho amado. Olha como que muda, gente. Olha como que muda. É um amor desapegado, é um amor desinteressado, é um amor compreensivo, é um amor cheio de perdão, é um amor cheio de sacrifício e servidão. Quando eu falei lá no início que a gente não foi feito para viver sozinho, e aí a gente para pensar assim, tá bom, mas eu quero encontrar então a tampa do meu balaio, a metade da minha laranja, né? A gente não vai encontrar. Porque se eu encontrar uma pessoa exatamente igual a mim, eu não melhoro. Nós vamos encontrar sempre no nosso meio pessoas diferentes de nós. Para que a gente possa aprender com essas pessoas e que também a gente possa ensinar a essas pessoas. Mas para isso a gente tem que ter um coração aberto, lembrando que nós não somos o dono da verdade, que a nossa razão não é a única correta, que todo mundo tem dores, todo mundo tem saberes, mas a gente precisa modificar o nosso olhar. A gente precisa lembrar sempre do porquê que nós estamos aqui. Independente da situação que eu esteja passando, eu estou aqui com uma chance de evoluir.
E é o que a gente quer, não é? Eu acho que todo mundo que está aqui com a gente... Camila, está todo mundo quietinho, não tem ninguém perguntando, nem uma mãozinha para cima. Eu acho... Mas o pessoal, eles ficam caladinhos, prestando atenção. Aí, no final, eles vêm com um monte de comentários, assim, interessantes. Que bom. Então, eu fico pensando assim, quando eu falei, né, que a gente não está aqui para viver sozinhos, e que Jesus nos ensinou a servir. E a gente precisa evoluir. Eu não vou conseguir evoluir sem o outro. Eu não vou conseguir evoluir se eu não modificar em mim a minha arrogância e a minha prepotência. O modelo eu já tenho. Quando a gente pensa em todo o exercício que o Cristo fez, em toda a sua vivência na Terra, em todos os seus ensinamentos, é simples. Não é difícil. Porque a gente não tem que ir para a faculdade, a gente não tem que fazer prova escrita, prova material que a gente tem aqui, né? A gente não tem que ter diploma, a gente não tem que falar 15, 20, 30 línguas. Os ensinamentos do Cristo e as provas que a gente vivenciam têm uma única linguagem, que é a linguagem do amor, que ela é universal. E trabalhando nesse sentido do amor, por que é tão difícil a gente servir, a gente ceder, a gente perdoar, a gente compreender? Alguém arrisca falar por que é tão difícil? A gente conseguir colocar esse amor que Jesus nos ensinou em prática? É muito orgulho, né? Muito ego. A gente tem plantadinho dentro da gente essa força, né, potente do orgulho, do eu. É o eu primeiro. São as minhas necessidades, são os meus sentimentos. Nós não somos perfeitos. Isso a gente sabe. Por isso nós estamos aqui. Se fôssemos, estaríamos em outro planeta. Não seria aqui na Terra, né? Mas quando a gente para pensar nessa lei divina, nessa lei do amor que está gravada em nossa consciência, porque quando Kardec pergunta onde é que está escrita a lei divina, ele fala na nossa consciência. E mais para frente, Kardec ele tinha essas coisas, né, de perguntar aqui para um, depois ele fazia aquela pergunta para outro para confirmar, e ele pergunta lá, então tá, se está gravada na nossa consciência, por que então que a gente precisava de um outro consolador para nos ensinar? E eles respondem para ele para lembrar vocês, porque vocês esquecem. Olha para você ver como que Deus é misericordioso, gente. Deus, ele é de uma misericórdia infinita e tão grandiosa, que ele manda 3 revelações. Ele nos manda o modelo perfeito a ser seguido. Ele vai nos ensinar. Ele não manda alguém ficar lembrando a gente. Ó, vai lá estudar um pouquinho que você vai lembrar. E o tempo todo nós temos chance de colocar em prática essa lei de amor. Mas a gente não coloca, a gente esquece. Porque na hora que me magoou, doeu em mim. Então eu não vou levar desaforo para casa. Eu não vou ajudar, porque quando eu precisei, ele não me ajudou. Eu não vou perdoar, porque quem errou foi ele, não fui eu. Isso funciona. Ah, eu não vou perdoar, porque quem errou foi ele. Quem garante? Porque quando a gente que está aqui estudando a doutrina espírita para pensar que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, quem garante que foi ele que errou comigo agora? Só. Sabe por que ele errou? Mas a gente não vai ficar aqui vasculhando, esmiuçando para saber assim, ah, então eu passo isso com ele porque eu devo ter sido muito ruim para ele, para ela, não. A gente não precisa disso. O que a gente precisa lembrar é que aquela pessoa que está ao nosso lado é o nosso instrumento de evolução. É a nossa ferramenta de transformação. E se está difícil caminhar com ele, é porque é ali é que eu preciso ficar. É porque é ali que eu preciso entender. É ali que eu preciso abrir meu coração de fato e sentir
aonde eu posso melhorar. É ali que está a oportunidade de crescer. Então, a gente tem que pensar no nosso dia a dia, como nós vamos colocar em prática essa lei do amor que Jesus veio, nos ensinou, Moisés já falou lá atrás, de uma outra forma, a doutrina espírita nos fala, tolerância, benevolência. Eu preciso de tolerância, mas eu tolero? Eu preciso de benevolência, mas eu sou benevolente? Mas eu faço caridade, sabe, Camila? Todo domingo eu vou no asilo, participo da campanha do quilo. Agora o frio está chegando, tem 3 cobertas no meu carro, porque se tiver alguém com frio na rua, eu vou dar as cobertas. Eu faço caridade. Caridade eu já faço. Só que quando eu chego em casa cansada, e meu filho me pede para fritar um ovo, nem pelo amor de Deus, eu estou cansada, não vou fritar esse ovo não, gente, me dá sossego, eu trabalhei o dia inteiro. Olha onde está a caridade. Olha onde está o servir. Porque caridade vem de servir, né? Quando a gente pratica um ato de caridade, nós estamos servindo, nós estamos doando um pouco de nós. Seja numa visita ao asilo, seja na coberta que a gente vai doar, porque a gente também precisa ter essas ações. Mas a caridade vem antes disso. A caridade vem naquele bom dia que eu dou para minha família quando eu acordo. A caridade vem no copo de água que eu pego para aquela pessoa que me pediu, ainda cansada, nossa, não é possível. Mas aí vamos pensar, eu falei que eu estava cansada? Porque também a gente não fala. E muitas vezes nós temos dificuldade nas nossas relações, sejam elas quais forem, porque a gente quer que o outro adivinhe o que a gente precisa. A gente espera que o outro adivinhe. E a gente precisa falar. E aí, como a gente não fala, a gente quer que a pessoa adivinhe, a gente acaba, principalmente com os mais próximos de nós, olha, família é a primeira escola da vida. Então, não adianta eu ser bonzinho com meu vizinho, com meu colega de trabalho, só não. Eu preciso começar a praticar a caridade, a tolerância, a benevolência dentro da minha casa. Com aquele marido difícil, com aquela esposa difícil, com aquele irmão, com aquele filho complicado. Ah, não. Eu devo ter jogado pedra na cruz para receber um menino desse, não é possível. Gente, joguei pedra na cruz? Não. Mas algo eu preciso fazer com aquele filho. Eu preciso transformar aquilo que está difícil. Então, vamos pensar em não destruir a lei divina no nosso dia a dia, nos pequenos detalhes. Na comida que ficou salgada, a gente não precisa xingar, né? Nossa, a comida está salgada, errou a mão. Às vezes a pessoa não estava bem. Errou a mão, acontece. O cesto cheio de roupa para lavar, que suja muita roupa. O vizinho que liga o som alto com aquelas músicas que eu detesto. Então, vamos começar a trabalhar em nós esse amor que o Cristo nos ensinou. A gente tem ali o Cristo e a gente tem a doutrina espírita nos falando da lei de amor. Por isso que ele não veio destruir a lei. Ele veio fazer cumprir. Ele amou. E a doutrina espírita fala de amor o tempo todo, quando ela fala para você perdoar, quando ela te dá a chance de você reencarnar com aquela pessoa que você tem as suas diferenças, para você aprender a amar novamente. Foi difícil? Olha que oportunidade boa, né? Que a gente tem. Eu errei, mas Deus é tão bom pai que ele volta lá, vamos fazer de certinho de novo. E o que é mais legal ainda, a gente não regride, a gente pode até estacionar por um tempo, mas a gente não regride. Deus, ele é tão bom e ele quer tanto nos ajudar, que ele nos dá a chance, você vai voltar. Você não vai regredir, não. E se você ficar muito tempo estacionado nesse nível aí que você está, aí a gente vai providenciar algo que vai te empurrar para melhorar. Que a gente acaba acontecendo aquelas situações que às vezes nos tomam de susto assim, né, de sobressalto, e a gente começa a mudar os nossos pensamentos. Mas a gente tem que ter olhar para isso.
Porque às vezes essas situações nos chegam, a gente reclama, a gente acha que a gente não é merecedor de passar por aquilo, a gente se sente vítima e a gente não consegue ver a oportunidade na dificuldade. Acho que o nosso tempo aqui está acabando, né, Camila? Você falou que eles sempre fazem as perguntas aí, então eu acho que, vou finalizar aqui para que vocês possam me falar, deixando para vocês a seguinte mensagem. A lei existe e está aí para nos ajudar. A gente tem todo o ensinamento. Quando a gente pensa em Jesus como nosso modelo e nosso guia, fica fácil a caminhada. Mas é uma caminhada que para a gente se torna difícil, porque nós carregamos pesos, a gente carrega as nossas malas, as nossas bagagens cheias de mágoa, cheia de orgulho, cheia do eu. E aí a gente pensa, Jesus caminhando com os seus discípulos, ninguém levava nada. Ninguém levava nada. Eles saíam. Simplesmente saíam. Então a gente tem que começar a esvaziar a nossa bagagem, para que a gente possa fazer essa caminhada, para que a gente possa encontrar o reino de Deus que existe dentro de nós. Porque não é lá. A gente vai trazer o reino de Deus para dentro de nós à medida que a gente vai conseguindo desfazer a nossa bagagem, deixando as nossas mazelas para trás, reconhecendo que a gente tem erros, que a gente tem acertos, valorizando cada acerto e não desistindo da caminhada. E nós estamos aqui hoje para ser melhores do que ontem. E amanhã a gente vai ser mais um pouquinho melhor do que hoje. Ninguém vai acordar santo amanhã, mas a gente não pode também pensar assim e desistir. Eu vou deixar para a próxima encarnação. Não. É agora. E a oportunidade que eu tenho, eu vou tentar. Se eu errei, eu vou lá, ratifico meu desejo, faço de novo, mas eu não posso desistir. Porque esse foi o ensinamento do Cristo até o fim. Espero que eu tenha atendido as expectativas aí, Camila. Com certeza, Marcília, foi ótimo. Eu nem vi o tempo passando, para te falar a verdade. Estava tão gostoso aqui escutar aqui, que voou. Na hora que você falou, nosso tempo está acabando, até assustei, porque nem parecia que já tinha passado tanto tempo. Dá para ficar ainda mais um bom tempo. Não é um assunto que acho que não se esgota, né? Não, de fato. Bom, gente, mas a Marcília está aberta. Se vocês quiserem fazer algum comentário, né? Fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade. Só agradecer mesmo. Muito bom, muito gostoso, bem profundo, né? Tá aí os ensinamentos, tá aí para a gente aproveitar, né? E o tempinho que resta, né? A gente cultivar a mente, né? Fazer com que a mente floresça e o comportamento da gente possa também seguir os ensinamentos do mestre, né? A gente tem que esforçar para seguir tudo isso que a gente está aprendendo aí, né? Ter boa vontade, esforçar, porque Jesus veio não para destruir a lei, ele veio cumpri-la, né? Veio cumpri-la. Mas ele veio suavizar a lei também, né, gente? Ele veio, trouxe aquela palavrinha mágica, amor. Quem ama, igual a Marcília falou, quem ama não mata, quem ama perdoa, quem ama não acusa, quem ama tem paciência. Agora, ser paciente é bem complicado, né, gente? É a luta conosco mesmo, a nossa luta é interior, a gente lutar para conseguir uma coisa boa no futuro, pelo menos um lugar melhor que o plano espiritual. Obrigada, Marcília, foi ótimo. A Elizabeth falou uma palavrinha aí que é o que comanda a nossa evolução, vontade. Né? Porque se a gente tem vontade, a gente não desiste. Então não adianta eu saber, eu preciso ter vontade. E é por isso que quando eu falei que a gente às vezes fica estacionado, que a gente está sem vontade, aí Deus vai ali e manda uma situaçãozinha que te empurra, porque dependendo da situação você passa a ter vontade, você é obrigado a se movimentar. Mas em tudo na nossa vida a gente precisa ter vontade, porque é a vontade que vai fazer a diferença. Então, se hoje eu quero amar mais, eu preciso ter vontade de amar.
Então, amanhã eu vou acordar lembrando desse meu propósito. Hoje eu vou olhar para cada irmão que eu encontrar pelo caminho com um olhar de amor. Aí vai vir um pensamento de crítica, mas aí eu vou substituir aquele pensamento aí para, peraí, segura. A crítica não está aí com amor. Então, a gente tem que ter essa vontade, deixar essa vontade latente, né? Marcília, foi muito bom, foi muito objetiva, né? Nas suas explicações, amei, muito bom mesmo. Só agradecer mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que todos nós, né, gostamos bastante, e o que você disse, que eu acho que a gente tem que retomar sempre, né, e essas oportunidades, esses estudos, essas reuniões nos ajudam nessa lembrança, né, que no fundinho a gente sabe, né, tá lá gravadinho na nossa consciência, mas faz parte a gente ficar nesse processo ali de relembrar, né, igual Sim. Eu costumo falar bastante aqui com o pessoal nas nossas reuniões. Toda vez que a gente participa de um estudo, faz um curso, a gente sai com aquela vontade ali, né? De pelo menos no dia seguinte fazer as coisinhas um pouco melhor. Né? Às vezes vai se perdendo ao longo das semanas, das tribulações, a gente já vai chegando, vai ficando mais cansado e vai esquecendo. Aí a gente volta para um estudo, faz uma leitura, faz uma prece, assim, mais edificante, aquilo vem mais forte, né? Aquela vontade, igual você falou, vem mais forte. Eu acho que é isso que é importante a gente estar sempre resgatando. Né? Isso. Bom, então só agradecer mesmo, Marcília, a contribuição, a sua disponibilidade, essa caridade de compartilhar conosco esses conhecimentos, né, com todo esse amor aí, essa clareza, né, eu acho que foi um estudo aí que foi exposto de uma forma muito clara, muito de fácil entendimento, assim, que eu acho que toca e ensina a todos que puderam estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estudar, porque é aquilo que a gente fala, né? Quando vocês me convidam, a primeira que tem a necessidade do estudo sou eu, né? Então, para mim, é uma oportunidade também de aprendizado. Com certeza. Bom, gente, agradeço mais uma vez a presença de todos, né, que estão conosco aí, estão convidados, os que estão chegando pela primeira vez, estão convidados a voltar, sempre na terceira-feira do mês, terceira, quarta-feira do mês. Esse estudo é aberto, né, assim, é um tema livre, que a gente propõe aos convidados aí para trazer para a gente, mas nas outras quartas-feiras o estudo é fixo, né, toda primeira quarta-feira a Rose traz para nós uma parábola do Evangelho. Na segunda quarta-feira, a Raquel traz o estudo contínuo do livro Jesus no Lar. Na terceira quarta-feira, esse termo livre, né? E na quarta quarta-feira é o estudo também contínuo do livro do Hamed Renovando Atitudes. Então, todos eles estão convidados a retornar aí e participar conosco dos estudos. Bom, alguém quer fazer para a gente hoje a prece final? Então eu vou fazer para a gente, já que está todo mundo aí quietinho, né? Então eu faço. Agradecer imensamente aos mentores, a todos que colaboraram conosco para este estudo, aos que nos trouxeram em paz e em segurança aos nossos lares e nos permitiram estar aqui para este momento de aprendizado, rogando ao nosso Mestre amado Jesus que façamos destes conhecimentos adquiridos mais um degrau para a nossa escada de evolução, mais um degrau que nós possamos subir rumo ao nosso aprendizado, rumo ao nosso equilíbrio, rumo a estar com Ele em sua morada. Que nós possamos ter uma noite abençoada, renovando as nossas energias do corpo físico, que o nosso espírito esteja amparado, protegido pelos guardiões, mentores que nos acompanham, e que assim tenhamos energias para retomar a nossa semana de trabalho, de estudos, de afazeres, nos nossos lares, com os nossos compromissos, e que possamos estar novamente aqui em uma próxima oportunidade. Agradeço mais uma vez aos mentores, aos guias, e a todos vocês presentes, tá? Então, uma boa noite, uma quarta-feira e uma noite de quarta-feira muito
renovadora das energias e um ótimo restinho de semana para todos, viu, gente? Eu espero aí até a próxima oportunidade de revê-los. Muito obrigada, paz e luz para todos. Amém, que assim seja, gente. Um bom descanso aí para vocês. Tchauzinho. Tchau, gente. Boa noite. Prazer.